Dando continuidade então às nossas aulas de biologia das criptógamas. Hoje a gente vai entrar no reino Plantae, que a gente vai começar a falar então sobre realmente o reino vegetal, que é as briófitas. E aí aqui, dentro das biófitas, né, para a gente iniciar, para a gente dar essa continuidade, a gente falou então sobre as algas, os principais filos. A gente viu então as últimas aí, que foram as algas verdes, as clorofíceas, e a gente viu que um ancestral comum então para esses organismos, eles deram origem então ao reino das plantas, tá? E aí a partir daqui então a gente tem evolutivamente então o aparecimento das plantas, mesmo que características muito grandes aí entre as algas verdes e as briófitas, porém eles estão em reinos diferentes, e aí a partir daqui então inicia-se a origem das plantas. Um outro ancestral comum aqui deu origem então às briófitas, e outro, né, começou a aparecer as primeiras vascularizações, então deu origem a esses outros três grupos aqui. E aqui então apareceu um outro ancestral comum que deu origem às plantas com as sementes, às plantas sem sementes. E aqui, né, essas fanerógamas, elas ficarão então para outra disciplina de vocês, né? E a gente encerra a nossa disciplina aqui nas pteridófitas, que fazem parte das criptógamas, tá? Aí aqui a gente tem o grupo das gimnospermas e angiospermas, que vai ficar então com a outra disciplina de vocês. Então esse reino Plantae, eles vão existir organismos pluricelulares, eucariontes, autotróficos e que vão realizar fotossíntese. E aí eles podem ser classificados em plantas vasculares e plantas avasculares. A diferença, possui vasos condutores de seiva e não possuem vasos condutores de seiva. Dentro das avasculares está o grupo aqui então que a gente vai estudar hoje, que é as briófitas, que os principais organismos aqui são os musgos e as hepáticas, que são plantas bastante pequenas que vivem em locais úmidos e sombreados, não apresentam vasos condutores, consequentemente também não terão flores e nem frutos. E aqui do outro lado, ainda a gente vai estudar dentro dessa disciplina, elas vão se dividir em plantas sem sementes, que são as pteridófitas, e as com sementes, que vai ficar para a próxima disciplina, que seria as com sementes vai se dividir então as sem frutos e as com frutos, e as angiospermas então está no topo da evolução, tá? Mesmo estando no topo da evolução, não significa que essas outras aqui anteriores são menos importantes, tá? Então, todas elas têm uma importância muito grande para o planeta, né? E a gente vê muito isso, né? Por exemplo, nós, seres humanos, nós estamos no topo da evolução. Mas será que nós somos mais importantes que todos os outros organismos, né, que vieram antes da gente? Consequentemente, né, a resposta vai ser não. Então, às vezes, a gente ainda tem menos valor do que os outros organismos, né? Porque para o aparecimento, por exemplo, de um organismo mais evoluído, vai precisar de um organismo inferior, né? E um organismo inferior ele vai conseguir aparecer de forma bem mais fácil do que um organismo mais evoluído. E o organismo evoluído ele não vai conseguir aparecer sem passar por outras etapas anteriores. Tá? E a gente vai falar hoje sobre as briófitas. Eles têm os papéis deles que até hoje importantes aí para o ciclo dos nutrientes e dos elementos aqui no nosso planeta. Tá, então eles não vão englobar as algas que a gente estudou, nem as micorrizas, nem os líquens, tá? Eles vão englobar as briófitas, as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. As plantas desse reino, então, surgiram no meio aquático e evidências permitem supor que elas foram originadas a partir das algas verdes. E, na verdade, nem é
das algas verdes, né? Elas foram originadas a partir de um ancestral comum das algas verdes, tá? Então, como a gente vê aqui, cianobactérias, aí a gente tem aqui, ó, algas pardas, algas vermelhas, depois aqui, ó, as clorófitas, e aí depois a gente tem as briófitas, pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas, tá? Então, não é, na verdade, que a gente acaba, até a gente, né, que está formado em biologia ou que está formando em biologia, às vezes a gente erra em falar que, por exemplo, na evolução o homem veio do chimpanzé, do macaco, né? E na verdade não é isso. Um ancestral comum deu origem a grupos diferentes. E aí, como eu falo, eu já ouvi muitas vezes, por que o macaco nos transforma em homem até hoje, né? Então, aí a gente vai fazer esqueci o nome, o Charles Darwin, né, se retorcer lá dentro do túmulo dele, né, coitado, né, se ainda tiver os ossinhos lá, mas falando uma coisa que não foi o que ele disse, né, então, ancestrais comuns que já até deixaram de existir, a partir de uma mutação genética, deu origem, então, a espécies diferentes, e tomaram caminhos diferentes pela vida, né, acabando se tornando essa parte de especiação, e consequentemente, né, aconteceu a adaptação natural, né, e aí o ambiente vai se encarregar de deixar ou não as mais resistentes para aquele ambiente, né. Então aqui também aconteceu isso. Então não foi lá as clorofícias que agora eu vou mudar e vou me transformar em uma briófita, né? Não é isso. Então, antecessores aí, ocorreu divisão, mutação genética, e ocorreu essa divisão de espécies, uma pulou-se, né? Então, para um outro reino, e elas continuam, então, agora separadas, mas não é as algas verdes, as clorofícias que ficam se transformando em briófitas o tempo inteiro. Então, a passagem do meio aquático para o ambiente terrestre, ele envolveu uma adaptação estrutural que permitiu a sobrevivência no novo meio, né? Como a gente já falou sobre as algas, principalmente essas pluricelulares aqui, elas formam esses talos folhosos aqui, porém ainda não é configurado como folha, elas não têm as folhas, não têm raízes, não têm caule. Muito parecido, né, com uma planta do reino Plantae, mas ainda não é. Elas conseguem fazer a difusão por toda a parte do corpo, já que elas estão em contato com a água, né, diferente das plantas que a gente vai ver então, que saiu do meio aquático, e precisam fazer a sustentação do corpo e também conseguir sugar a água, né, por uma parte da planta e mandar isso para toda a estrutura do corpo. Que no momento então que esse vegetal ele invadiu o meio terrestre, teve que ocorrer essas mutações morfológicas necessárias à sobrevivência, e aí tiveram que existir eficiente mecanismo de absorção de água do solo, coisa que acontecia por todas as partes das algas. Mecanismo rápido de condução de água e nutrientes até as células. Aqui a gente vai ver que nas briófitas isso aqui ainda é um pouquinho falho, né, nessa parte de condução, que a gente viu que são seres avasculares. Eficiente mecanismo de impermeabilização das superfícies expostas para evitar a perda excessiva de água. E aí a gente vê então as ceras que são colocadas então em cima das partes vegetais, que vão fazer com que eles diminuam, né, essa excessiva perda de água. Outra coisa, eficientes mecanismos de trocas gasosas que permitam o ingresso de gás carbônico, facilitando a ocorrência da fotossíntese. Eficiente mecanismo de sustentação do corpo por meio de tecidos mais rígidos, né? Então, aqui, por exemplo, a gente já vê
plantas de angiospermas, né, que já estão no topo e que já pegam elevadas alturas, né? Mas a gente vai ver que isso começou de forma evolutiva mesmo, do zero, né? Então a gente vai ver que as briófitas, elas não têm toda essa sustentação, porém elas ainda conseguem se sustentar aí na sua forma, né? E outra coisa também é a possibilidade da reprodução na ausência da água. A gente vai ver que as briófitas, elas também necessitam da água para a reprodução, inclusive a gente já viu lá no início, quando a gente falou sobre a introdução. Elas necessitam da água para a reprodução, porém, elas não ficam em meio à água o tempo inteiro. E as primeiras plantas com os vasos condutores ainda dependem da água para o deslocamento dos gametas, que é no caso das pteridófitas. Então aqui, novamente, as características: pluricelulares, fotossintetizantes, corpo que forma tecido, grupos de seres vivos que se desenvolvem a partir de embriões. Lembrando que as algas não são vegetais e não estão dentro do reino vegetal, e sim do protista. Tradicionalmente, então, as plantas têm sido divididas em dois grupos, que são as criptógamas e as fanerógamas. Dentro das criptos aqui é onde os gametas estão escondidos, plantas que possuem as estruturas produtoras de gametas pouco evidentes, que são no caso dos musgos e das samambaias. E as fanerógamas aqui, que fânero vem de visível, que são as plantas que possuem estruturas produtoras de gametas bem visíveis. E aí a gente também tem, então, elas também sendo chamadas de espermatófitas, que são as plantas que possuem semente. E aí vai entrar tanto as gimnospermas quanto as angiospermas. Agora a gente vai falar então sobre as briófitas, vai falar sobre a taxonomia, o ciclo de vida, a diversidade morfológica e estrutural delas. Aqui, pessoal, então a gente tem os principais organismos, então, que são os musgos, que representam aí dentro das briófitas, e as hepáticas, que também estão dentro das briófitas, mas que geralmente a gente dá mais importância para os musgos, que são os que mais aparecem aí, né, dentro desse filo das briófitas, tá? Então, a gente vê aí, ó, por exemplo, nessa foto aqui, eles chegam até um pouquinho mais que 2 centímetros, dependendo aí do local onde eles estão vivendo. Os musgos, eles são, mesmo que eles ajudam, então, por exemplo, na qualidade do ambiente, eles conseguem sobreviver aí por bastante tempo, e inclusive os esporos produzidos também, eles conseguem ficar por bastante tempo no local, aguardando então a água chegar para eles conseguirem novamente então se desenvolver. A gente vê que as briófitas, eles conseguem alcançar então vários locais, eles conseguem viver também em contato com outros organismos, né? Então, por exemplo, aqui a gente vê os musgos crescendo sobre rochas, e esses musgos crescendo sobre rochas aqui, a gente sabe que foi um grande passo, então, para o crescimento das plantas, então, no ambiente terrestres, porque eles começaram, então, primeiro colonizar as rochas próximos, então, aos mares, e aí eles começaram a ser banhados com água ali, né, o tempo inteiro. E a partir disso, então, eles também são utilizados para desfragmentação das rochas para a formação do solo, tá? Então, eles conseguem viver em locais onde a quantidade de solo é mínima, e eles conseguem também fazer essa degradação aqui de rochas. Eles conseguem viver aqui também, ó, a gente acha muito, né, musgos aí em caules de plantas, e a gente vê aqui que nesse caso eles estão vivendo aqui, né? Não podemos falar que é simbiose, mas estão vivendo aqui em comum acordo, né? Um ao lado do outro, com os líquens.
que também está envolvido aqui, fungos e algas. Aqui a gente então tem as hepáticas, que geralmente não é muito comum aqui na nossa região, a gente geralmente acha mais os musgos, e a gente vê aqui que as hepáticas elas também estão crescendo aqui, ó, juntos de outros briófitas, que no caso aqui a gente vê que tem alguns musgos crescendo juntos. E aqui a gente vê então, por exemplo, uma samambaia crescendo, que é muito comum a gente ver, a samambaia crescendo junto então das briófitas. As briófitas, elas são organismos eucariontes, como todos os outros organismos do reino Plantae, e eles são pluricelulares, mesmo sendo bastante pequenininhos, aí eles são seres pluricelulares e vão ter células diferenciadas com funções diferentes durante o seu ciclo de vida. Elas também são conhecidas por talófitas, são os principais vegetais terrestres, os primeiros, né? Eu falei principais, mas como eu falei para vocês, eles têm essa grande importância, né? São os principais para a passagem, então, evolutiva do ambiente aquático para o ambiente terrestre, tá? E morfologicamente eles são bastante simples e vivem até hoje, juntamente com as outras plantas evoluídas. Então a gente vê que geralmente eles estão em ambientes com a umidade do ar bem maior, né? Então quando a gente está passando aí, eu tinha falado para vocês que eu tinha agendado, né, uma aula prática com vocês para a gente ir na Carimã, mas, né, eu agendei lá no começo do ano, acreditando que a pandemia estaria de forma bem mais reduzida, né? E a gente não vai conseguir então fazer essa aula prática lá, e aí por isso que vocês terão que fazer a aula prática sozinhos, tá? Quando a gente está passando nos rios da Carimã, lá nas cachoeiras, a gente consegue verificar muito isso aqui próximo aos rios, porque é um ambiente com umidade muito grande, né? A gente vê nas rochas também, dentro dos rios, a gente consegue verificar isso aqui. Nos troncos das árvores, então, que está com bastante umidade, a gente consegue ver bastante briófita crescendo, então, nesses ambientes. As características gerais das briófitas são plantas dominantes também nas colinas rochosas, acima dos limites das formações arbóreas nas montanhas. Tem um número expressivo de musgos, que são capazes de suportar longos períodos de frio intenso no continente ártico. Poucas briófitas são aquáticas e algumas são encontradas até mesmo sobre as rochas banhadas por ondas oceânicas, que evolutivamente foi daqui, né, que iniciou-se então essa colonização do ambiente terrestre, embora nenhuma seja verdadeiramente então marinha, mesmo vivendo nessas rochas banhadas por oceanos. São todas consideradas então plantas terrestres. Contribuem significativamente para a diversidade vegetal, são importantes em algumas partes do mundo pela grande quantidade de carbono que armazenam, desempenhando desse papel um papel importantíssimo no ciclo global do carbono. Não apresentam tecidos condutores de seiva bruta e elaborada, que é o xilema e o floema. São consideradas também como avasculares ou atraqueófitas, por não possuírem então esses tecidos condutores. E como as algas verdes lá, elas vão possuir a clorofila A e B, e todos os outros grupos vegetais também vão possuir esse tipo de clorofila, tá? Professor, mas eles não têm os tecidos condutores de seiva bruta e elaborada, que é o xilema e o floema. Como que eles fazem, então, para passar o que é produzido
próximo às raízes para as folhas e das folhas para as raízes, né? Como que isso ocorre? Então, por exemplo, né? Vou pegar nós, seres humanos. Então, se a gente for pensar, né? O reino animal. Então, a gente também tem os animais que são mais simples, que são os invertebrados, e quando a gente vai olhando isso de forma evolutiva, a gente vai vendo que os primeiros nem têm sistema circulatório, e aí vai passando e vai chegando, por exemplo, em nós, seres humanos, e a gente tem um sistema circulatório completo e bem desenvolvido. E esse sistema circulatório é para circular de forma rápida, então, todos os nutrientes do nosso corpo. E a gente tem um tamanho bastante expressivo, né, em consideração aos invertebrados, principalmente os que vivem em ambiente terrestre. E as plantas também é essa mesma coisa. Então, esses tecidos condutores, eles servem de uma certa forma como se fosse nosso sistema circulatório. E os animais que não têm um sistema circulatório, eles fazem essa passagem, então, desses nutrientes através das membranas de uma célula para outra. E aí a gente lembra lá quando a gente estudou então citologia, que a membrana plasmática ela tem um papel importantíssimo na permeabilidade seletiva, e aí a gente sabe que algumas moléculas conseguem passar pela membrana plasmática de forma mais rápida, sem gasto de energia, seguindo um gradiente de concentração da onde tem mais para onde tem menos. Então é isso que vai ocorrer aqui também, tá? Então elas vão passando de uma célula para outra, é a chamada difusão simples e osmose e difusão facilitada, tá? Então não tem gasto de energia e eles vão passando da onde tem mais para onde tem menos. Então se as raízes, os rizóides, né, na verdade, que não são raízes ainda completas, elas conseguem puxar água e passar essa água através da osmose, que vai passando de uma membrana plasmática para outra, até chegar então nas últimas células superiores, e quando eles fazem a fotossíntese, eles vão mandando esses metabólitos, né, glicose, de forma também que ela passe por, nesse caso se for a glicose, né, vai passar por difusão facilitada através de uma célula para outra, e eles também terão, né, retículo endoplasmático, que acaba atravessando a parede celular de uma célula para outra e consegue formar ductos aí que consigam fazer essa passagem de nutrientes de forma bem mais rápida de uma célula para outra, sem precisar de um sistema condutor verdadeiro, tá? Por isso são bastante pequenas, elas não conseguem então crescer muito, devido então, imagina, né, nós se precisasse passar, né, todos esses nutrientes daí do pé à nossa cabeça, quanto demoraria fazer isso, né? Então, nas plantas é a mesma coisa, né? Então, quanto menor, vai chegar mais rápido. Como eu falei para vocês, eles não têm ainda raízes completas, são chamadas de rizóides. Os rizóides são multicelulares e elas também possuem, em partes dos rizóides, então, possuem estômatos que também conseguem realizar fotossíntese, por eles ficarem um pouquinho mais expostos. Além disso, as briófitas elas são representadas por 3 filos, que é as briófitas, que vai estar os musgos, as hepatófitas, que vão estar as hepáticas, antocerófitas, que vão estar os antóceros, tá? Então, tem esses 3 aqui, inclusive a gente nem tinha falado ainda dos anterófitos, porque não é muito comum, né? A gente tem o mais comum aqui dentro das briófitas, esses 2 filos. Vamos começar então por essa que é a que menos tem distribuição, que é o filo das antocerófitas. Os antóceros, eles são compostos em torno de 7 a 9 gêneros, distribuídos aí normalmente em apenas 3 famílias. O gametófito dos antóceros é taloso,
e pequeno, normalmente vai chegar no máximo até 2 centímetros de comprimento. O esporófito dos antóceros ele é duradouro e cresce constantemente durante a vida da planta, ocorrência exclusiva a esta classe de plantas. Isso ocorre devido a um grupo de células próximo à base que nunca param de se multiplicar. Nenhum outro tipo de planta possui essa característica dentro das briófitas. Isso aqui foi falado lá no iniciozinho, né? Vocês lembram que qual que é a parte do gametófito, qual que é a parte do esporófito das briófitas? Alguém lembra? Por que que aqui nos antóceros, então, ela é duradoura? Lá, então, será que nas hepáticas e nas briófitas elas não são duradouras? Quem lembra? A Ana Carolina diz que não lembra. Tá? Então, eles vivem com alternância de geração. Eu deixei a das briófitas para a gente falar por último, a gente vai relembrar. Mas eles possuem alternância de geração. Geralmente essa parte verde que a gente vê nos musgos, tô falando musgo porque é o que mais a gente tem contato, né? A parte verde que a gente visualiza nos musgos é a parte do gametófito. E ele vai produzir os gametas. E o esporófito ele só vai aparecer então na época reprodutiva. E aí o gametófito ele vai liberar gametas e o esporófito libera esporos. E aí eles terão alternância de geração entre organismos 2Ns e organismos Ns, né? Que são os diploides e haploides. E em todas as outras briófitas, o gametófito ele é duradouro e permanente e o esporófito ele só aparece na época de reprodução, tá? E aí nas antocerófitas, o esporófito não, ele é duradouro, ele vai viver o tempo inteiro enquanto a planta estiver viva, ele vai existir e vai ter tanto a parte que vai formar os gametófitos quanto a parte do esporófito, mas ele não vai existir e morrer, né? Ele vai ficar ali o tempo inteiro durante o crescimento da planta, tá? Então essa aqui é a característica apenas desse filo das antocerófitas. A gente vê então que elas parecem muito como se fossem cebolinhas, tá? Então tem esses crescimentos aqui, aí geralmente às vezes a gente até vê, mas acha que é gramíneas, parece muito. E aí essa partezinha que é marrom aqui, ó, em cima, é a parte esporofítica, que vai formar os esporos. Dentro do outro aqui, o filo das hepatófitas, tem em torno de 6.000 espécies, então já tem uma quantidade mais expressiva. São plantas pequenas e com mais... podem chegar então até 20 centímetros de comprimento, porém esse comprimento geralmente eles não são a nível de altura, e sim eles vão se arrastando sobre um substrato, tá? Então eles não chegam a 20 centímetros de altura, eles vão se arrastando sobre o substrato e formam então 20 centímetros aí lateralmente. O esporófito completamente dependente do gametófito, então nesse caso aqui também o esporófito ele só vai aparecer na época reprodutiva, quando liberou os gametas, juntou, forma o esporófito. Grande maioria sobrevive apenas em ambientes de alta umidade. Aqui na hepatófita, a forma do gametófito, então a gente tem a forma folhosa. Então, essa aqui parece, lembra muito, então, plantas, né, angiospermas, essas que dão flores, né, porém aqui está aumentado, logicamente. E tem as talosas,
que são essas que parecem mesmo aí essas células hepáticas, né? Por isso esse nome das hepatófitas. A maioria das espécies das hepatófitas, elas vão ser de forma folhosa e não atalosa. O gametófito deles é a fase aí de protonema curto. O gametófito é semelhante aos das briófitas, particularidades aí dos filídeos, dispostos em fileiras, lombados, não tem costa, e os rizoides são unicelulares. A gente viu que os rizoides das briófitas, eles são pluricelulares, né, e tem os estômatos, né, e aqui não vai ter, vai ser unicelular. Aqui então a gente vê que essa diferenciação então das hepatófitas para as briófitas então vai ser conforme os filídeos eles vão formando aqui muito parecido então com as folhas, né, no caule, tá? Mas é muito parecido. O formato aí vai mudar bastante, mas em relação ao crescimento é bem parecido. O esporófito também ele vai mudar um pouquinho, que ele forma essa cápsula preta. Então, esse aqui é o esporófito. Ele vai ter essa seta aqui também, que vai ter o crescimento... vai fazer o crescimento em cima do gametófito. E aí toda essa parte, a partir da seta que é chamada de esporófito, isso aqui só vai existir na época reprodutiva. E o gametófito que vai produzir, então, o anterídeo e o oogônio aqui para a produção do esporófito, tá? Então a gente não vai conseguir ver isso aqui o tempo inteiro nas hepatófitas e também nas briófitas também não. Aqui, quando ele ocorre então a maturação dos esporos, ele se abre dessa forma, formando aqui então 4 lados e se rompe jogando então os esporos para o crescimento de um novo gametófito. E aí o gametófito libera os gametas para o crescimento de um novo esporófito e isso aí forma um ciclo na vida deles. Aqui então a gente vê o exemplo, então, né, como eu falei para vocês, ele pode chegar até 20 centímetros, mas isso aqui de forma rasteira durante a superfície. Aqui então foi aumentado, né, as células da epiderme das hepatófitas. Essas talosas aqui então elas não vão formar aquelas folhinhas conforme as das briófitas, e elas vão possuir esses poros aqui, que são os poros que vão fazer as trocas gasosas. Então aqui a gente vê o aumento celular. Aqui é um poro, ele é aumentado, visto lateralmente, então ele é dessa forma. E os rizoides, eles vão aparecendo dessa forma, de forma unicelular, durante o corpo mesmo do tecido aqui da epiderme. Conforme a gente vê que ele vai surgindo esses rizoides de sustentação, tá? Então, aqui a gente vê então essas primeiras células da epiderme superior, que são essas aqui mostradas nessa figura aqui em cima. Aí abaixo dele então vai ter essa parte que é chamada de arênquima, aerênquima, que vai ser a parte aerada. Aí abaixo dele vai ter a parte clorofilada, que abaixo dessa epiderme, né? Então vai ter a parte clorofilada e ele que vai receber então as luzes solares para fazer então a fotossíntese. E aí abaixo deles então vai ficar o tecido de reserva até chegar à epiderme inferior. E aí tudo isso aqui vai ser passado então por difusão simples, difusão facilitada e osmose através dessas células. A gente vê que é uma camada bastante pequena, né, para passagem então desses nutrientes e da água. Aqui a gente tem então um aumento da parte do esporófito. Ele vai ter o pezinho que vai ser lá onde que vai surgir o esporófito com o cruzamento dos gametas,
produzidas pelas gametófitas, eles vão produzir a seta e a cápsula cheia de esporos dentro do esporófito. Aqui a gente tem, então, falando sobre a reprodução assexuada, que também pode ocorrer através de gemas ou por fragmentação. Então, eles acabam formando, né, alguns talinhos, eles se quebram, caem, então, em um novo local e vão formar outros organismos aí com a mesma característica genética dos pais. Na reprodução sexuada, então, eles vão formar a parte dos anteridióforos, que vão produzir os anterídeos, e dos arquegonióforos, que vão produzir as células dos arquegônios. Aqui a gente vê, então, esses maiores aqui são os que vão produzir os anterídeos, e esses aqui, ó, são aonde vão produzir os arquegônios, e o anterídeo ele vai chegar aqui e através desse arquegônio é o que vai formar então a parte do esporófito, tá? Então ele vai crescer aqui onde está o arquegônio, forma o esporófito. Então, por exemplo, nessa imagem aqui poderia se crescer 3 esporófitos aqui, né, nessa célula gametofítica. Aqui está aumentado, então conforme a gente vê o anterídeo, ele sai, ele que vai sair, se deslocar, vai se deslocar através do vento e da água, e vão conseguir se deslocar até a parte dos arquegônios para a produção então das novas esporófitos. Aí a gente fala sobre essa alternância de gerações heteromórficas, porque eles vão ter os sistemas deles aí como N e como 2Ns, tá? Então, uma etapa da vida deles aqui vai ser conforme Ns, e a outra 2Ns. Então aqui, por exemplo, eles vão produzir o gameta masculino e o feminino, vai chegar então ao arquegônio, formando o esporófito, tá? E aí, dentro do esporófito, eles começam a liberar então os esporos. Esses esporos eles vão cair para a germinação, formação de um outro gametófito, tá? Aqui a gente vê então o crescimento, né, nesse caso aqui, para a liberação do gametófito antes da produção do esporófito. Aí esse aqui ele vai liberar em torno de 8 anterídeos, e aí eles vão se deslocar até os arquegônios, e aí eles vão formar então a parte do zigoto. Aí o zigoto vai crescer, formando então, né, essa parte aqui vai crescer formando o esporófito, que vai ser 2Ns. E aí o esporófito vai liberar os esporos depois do crescimento, né? Aqui está de cabeça para baixo, o esporófito, lógico que ele vai ficar para cima. Ele se rompe, forma os esporos vão crescer e vão produzir um novo organismo N, né? Porque aqui dentro o esporófito é 2N, né? O esporófito é 2N, porém lá dentro vai ocorrer a meiose e os esporos vão ser liberados de forma N novamente, que vai crescer o novo organismo aqui para a produção de novos gametas. Aí por último aqui então a gente vai falar sobre as briófitas, esse outro filo que é o mais conhecido. Então os maiores musgos chegam a atingir 20 centímetros de comprimento, agora sim vai ser para a parte de altura.
como ocorre com os musgos dos gêneros Polytrichum. Tá? E aqui a gente vê então a espécie desse gênero. A planta conhecida por musgo, ela vai ser o gametófito, que apresenta o corpo dividido em 3 regiões específicas, que é os rizoides, muito parecido com as raízes, os cauloides, então aqui onde vai ter a sustentação, e os filóides aqui, que é muito parecido com as folhas. Tá? Então, até então são estruturas parecidas com raízes, com caule e com folha, porém ainda não são raízes, caule e folhas verdadeiras. Esse aqui tá bem bonitinho, né, a parte do esporófito, mas geralmente é muito difícil a gente visualizar isso aqui. E depois eu vou mandar no grupo uma foto que eu consegui tirar dos musgos, que dava para ver perfeitamente então essa parte do gametófito e do esporófito. A estrutura aqui então ela é dividida na parte do gametófito, que é N, que vai ser do mesmo jeito das hepatófitas, e do esporófito, que é 2 Ns. Então, a mesma alternância heteromórfica, onde nessa região aqui as células terão metade da carga genética, vai ser N, e essa outra aqui as células serão 2 Ns, e aqui dentro da cápsula ele vai ocorrer meiose também pela liberação de células N novamente, que vai chegar então à formação desse gametófito novamente. Tá? Como a gente já falou, o gametófito é dividido em rizoide, cauloide e filóide, e o esporófito vai ser chamado aqui hastioceta, e a cápsula onde vai ser liberado os esporos. Aí aqui, geralmente então, vai ter o opérculo, né, diferentemente daquela outro esporófito que a gente viu da hepatófita, que ele se abre conforme uma flor, né? Esse aqui ele sai, esse opérculo aqui, liberando então os esporos para o crescimento de outro gametófito. Os esporófitos são diploides 2Ns, efêmero e dependente do gametófito. Cresce apoiados na região haploide, que é essa parte de baixo do gametófito, formado por uma haste de dilatação na ponta, que é onde vai ter as células reprodutoras. A coloração ela será diferente, então a gente vê que na parte da seta não tem essa coloração verde aí predominante, porque elas não vão realizar fotossíntese e serão totalmente dependentes então da parte haploide aí, que é a parte N dos musgos. Possuem sexos separados, os aspectos bastante semelhantes. Um vai produzir os gametas femininos e o outro vai produzir os gametas masculinos. Eles vão fazer a produção de gametas sem ocorrer a meiose, porque eles já são 2 Ns, ou eles já são Ns no seu ciclo de vida. Aqui a gente vê então, por exemplo, nessa imagem de cima, a gente só consegue ver o musgo na parte do gametófito. E nessa outra de baixo a gente consegue ver então, ele está na época de reprodutiva, e ocorre a formação então da seta, da haste, com a cápsula formando o esporófito. Eles também possuem reprodução assexuada, que vai ocorrer também por fragmentação. Quando a planta cresce, vai dividir pedaços, chamados de propágulos. Esses são levados pela ação do vento e da água e germinam no solo, formando a nova planta. E assexuada, eles também vão produzir os gametângios, que são os órgãos reprodutores de gameta. Planta masculina vai produzir o anterídeo e a planta feminina vão produzir a oosfera aqui através dos arquegônios. O anterozoide, nesse caso aqui, ele é flagelado, ele sai do anterídeo e ele vai fecundar a oosfera que está dentro do arquegônio, que é muito parecido quando a gente vê uma planta gimnosperma. Ele também possui lá onde vai formar a semente, onde tem o ovário que vai formar o fruto, é muito parecido com isso aqui. E ele chega aqui na oosfera, então vai formar a haste
da parte esporofítica. Lembrando o ciclo aí, agora não sei se vocês vão conseguir lembrar do que a gente tinha visto. O pterozoide saiu, chegou à osfera. A osfera vai começar a germinar, forma um embrião. Forma então a parte esporofítica, madurou, libera os esporos, cresce outra parte gametofítica e o ciclo continua.